Boa tarde. Mais um dia, mais uma quarta-feira. Estamos aqui reunidos novamente para darmos prosseguimento ao nosso Projeto Live. E, como sempre, iniciamos nosso... Olá, doutora Suelen. Nosso trabalho, explicando a vocês que nós somos advogados da Comissão OAB Vai à Escola, da subseção de Nilópolis, e que nosso intuito é levar informação, conhecimento e educação sobre direitos, principalmente sobre as óticas do direito social, para toda a sociedade. Nosso intuito não é dar aula de direito, não é falarmos somente para advogados. Nosso intuito é esclarecer a sociedade a respeito dos seus direitos, dos seus deveres e levar bastante conhecimento. Tá bom? Então, eu sou a doutora Angélica, sou a presidente da OAB Vai à Escola daqui de Nilópolis e hoje nós vamos falar com a nossa convidada a respeito do Tribunal de Júri e sabemos que nós temos bastante dúvidas porque são temáticas que não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte do nosso dia a dia. Boa tarde a todos. Adriana, doutora Cristiane, seja bem-vinda, minha vice aqui na OAB Vai à Escola, doutora Fernanda, querida, que esteve conosco aqui na semana passada. Vocês sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando a doutora Vanessa Vitória entrar na nossa sala para a gente poder fazer o convite a ela, para a gente iniciar o nosso trabalho. Então, como estávamos conversando, nossa temática é sempre voltada para a educação de toda a sociedade, né? Nosso interesse é levar assuntos diversos para que a sociedade possa compreender um pouco mais sobre os diversos assuntos do seu interesse, não só assuntos jurídicos. Esse mês é o mês de agosto, é o que nós consideramos o mês da advocacia, porque dia 11 de agosto foi o dia do advogado, o dia da advocacia. E então nós fizemos várias lives voltadas para esse enfoque da advocacia, fizemos a live sobre o processo ético disciplinar, fizemos na semana passada com a doutora Fernanda a respeito do direito sistêmico e hoje nós vamos trazer a temática do Tribunal de Júri. Por quê? Porque com esse período da pandemia nós temos diversas controvérsias acontecendo por conta da necessidade de virtualizar muitas atividades, muitos trabalhos na justiça foram virtualizados, né? Muitas audiências estão ocorrendo por videoconferência e surgiu, né, não por lei, mas por intenção do CNJ, a ideia de se implementar o Tribunal de Júri de maneira virtual, né, que foi apelidado de júri virtual. E com isso nós tivemos o interesse de trazer essa discussão aqui para que a gente possa mostrar para a sociedade a dificuldade, na verdade, que é de ter um júri virtual. Por quê? Porque todos os processos devem ser primados pelos princípios constitucionais básicos, que é o da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Uma audiência virtual, ela já tem dificuldade de ter essa amplitude toda dessa defesa de interesses, porque o réu ele precisa ter seus direitos legais garantidos, né? Sua legalidade da sua defesa garantido, porque ele também é um ser humano, ele também é um cidadão, apesar de ser ou não, porque ele pode ser inocente, isso é o processo que vai definir, as provas, o indiciamento, então a gente não tem como saber se ele realmente é culpado ou inocente, se não forem respeitados esses três princípios constitucionais, né? Então, nós temos essa base
constitucional que deve ser respeitada, principalmente na área criminal, né? E eu ainda estou esperando a doutora Vanessa entrar. Deixa eu verificar aqui para chamá-la, para a gente poder dar início à nossa live e tratar dos assuntos mais específicos, tá? Mas vamos trazer informações com bastante curiosidade sobre o Tribunal de Júri, de uma forma bem mais leve, objetiva, clara, para que todas as pessoas possam ter essa compreensão, todas as pessoas possam ter esse entendimento, que não sejam exclusivamente advogados, né? Então, deixa eu verificar aqui. Mandando um recadinho para ela, para ver se ela entra aqui conosco. Deixa eu ver se por acaso ela já está aqui conosco e a gente ainda não localizou. Infelizmente, não. A doutora Vanessa ainda não entrou na sala. Olá, amigo aí da nossa página. O criminalista de batom entrou, que bom. Então, nós vamos fazer com a doutora... Cadê? Olá, doutora! Olá! Tudo Seja bem? bem-vinda! Muito obrigada. Tava aqui tentando ajustar o negócio que o telefone descarregou. Eu falei, gente, tem que arrumar aqui agora para entrar. Mas deu certo, isso que Ai, importa. que bom. Seja bem-vinda, doutora. Muito Eu obrigada. fiz as apresentações, aproveitei esse tempo, fiz as apresentações todas necessárias da comissão e então Ótimo. nós vamos direto para o assunto. Vou fazer a introdução da doutora, né? Tá A doutora bem. entrou a página da Criminalista. confraria, né, que é as criminalistas de batom. Né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho também, só para vocês poderem explicar quem são e justificar por que a gente está fazendo por elas, mas deixa eu apresentar a doutora. A doutora é a doutora Vanessa Vitória, é advogada criminalista, membro da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, Isso. vice-presidente distrital do Instituto Anjos da Liberdade, membro da diretoria das criminalistas de batom, integrante do movimento Dignidade, Justiça e Legalidade. Né? Então Certo. vamos lá, doutora. Então, antes da gente entrar no tema, explica para a gente o que significa essa página, né? Essa associação de vocês, a confraria da Criminalista de Batom. Certo. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, Angélica, o convite para poder participar aqui com vocês hoje dessa live sobre esse tema tão importante que eu amo tanto, que é o Tribunal do Júri. Que bom. Falar um pouquinho sobre as criminalistas de batom. As criminalistas de batom, ela é uma associação de mulheres criminalistas, né? A gente surgiu esse ano. Na verdade, as criminalistas já Legal. existiam como um projeto assim, idealizado pela doutora Flávia Frois, né? De que as mulheres que exercessem a advocacia criminal pudessem se unir em uma associação. E aí, Sim. esse ano, com a pandemia, né, a gente conseguiu solidificar esse projeto da doutora Flávia Frois. Hoje nós contamos com quase 500 associadas. E o objetivo principal da confraria é justamente que nós, enquanto mulheres, possamos nos fortalecer dentro da advocacia criminal. Porque a advocacia criminal ainda é um meio muito, muito masculinizado, né? Todo mundo Sim, é ainda verdade. pensa ali, mas mulher vai para o presídio, mulher vai para a delegacia, assim nós vamos. E nós temos a mesma competência que todos os outros homens, como qualquer outra área que a mulher resolva exercer o seu ofício, né? Mas aí, dentro do nosso projeto, a gente busca, então, né, fortalecer essa advocacia criminal feminina através de troca de experiências, de capacitação, de cursos, de palestras, de tudo que a gente possa dar visibilidade para a mulher advogada criminalista. E esse é o nosso projeto. A gente tem aí participado de muitos eventos bacanas e nós ficamos muito felizes de receber esse convite para poder falar sobre o Tribunal do Júri, principalmente agora, né, que está em alta Sim, essa questão do Tribunal do Júri, tantos temas que têm vindo acontecendo relativos ao Tribunal do Júri. tem sim. Espero que a gente possa trazer e explicar, né, até para as pessoas o que é o Tribunal do Júri.
que muitas Vamos vezes é sim, pouco doutora. compreendido. Vamos sim, porque tem muitas dúvidas, né? Como nós estávamos conversando ontem, né? Muitas pessoas que não fazem parte do mundo jurídico, elas têm sempre aqueles pensamentos íntimos, né? De que a justiça deve ser feita de uma forma ou de outra, e às vezes eles não compreendem por que que não pode ser realizada da forma como eles acham que são, né? Tem a diferença entre a justiça que ele quer e a justiça que deve ser feita pelo cumprimento da lei, né? E na Exatamente. área criminal nós devemos ter muito cuidado com esse enfoque, porque principalmente esses crimes populares que viram midiáticos, né? Eles Exatamente. geram esse clamor popular todo e às vezes o direcionamento jurídico é diferente do que o clamor popular está exigindo, né? Então tem toda Exatamente. essa dificuldade de se aplicar o direito, a lei, né? E aí é difícil para a sociedade entender, né? Exatamente. No direito penal, eu acho que assim, a advocacia como um todo, o direito como um todo, ele é muitas vezes pouco compreendido, né, pela população. A forma como ele se efetiva é pouco compreendida, muitas vezes por culpa dos próprios operadores do direito, como eu tinha até comentado ontem com a senhora. Sim, sim. É, a gente faz muito pouco para o direito ser acessível para as pessoas, né? Por isso que lives como essa são tão importantes, para que a gente possa trazer o direito para quem de fato vai ser o alvo dele. Mas dentro da área É. criminal é ainda mais difícil, às vezes, a gente conseguir essa compreensão, porque além de não ter o entendimento, tem-se aquele clamor social para que as coisas que nem sempre, para que as coisas funcionem de um jeito que nem sempre é o que a legislação quer, né? É, E aí verdade. a área criminal ela é uma área impopular. O advogado criminal, ele geralmente ele é até criminalizado. Então, Sim, ele é a visto gente, como defensor de bandido ou como o exatamente. próprio, né? Eles Eu acho que confundem a se mistura do defensor com o próprio crime, né? Exatamente, doutora. Eu acho que se você é advogado criminalista e você nunca ouviu aquela famosa frase, mas você defende bandido? Então você tá É. errado. Você tá sendo advogado criminalista errado. Porque as pessoas realmente elas têm essa dificuldade de entender. Mas eu acho que é importante a gente explicar qual é a necessidade, muitas vezes, desses procedimentos serem feitos da forma como a legislação prevê, por mais que seja em crimes, por exemplo, do tribunal do júri, que geralmente gera maior repulsa social, né? Mas é Sim, importante que as pessoas entendam por que a gente precisa seguir esses trâmites, o devido processo legal, por que isso é importante para nós enquanto sociedade. É muito mais do que dizer por que isso é importante para mim, enquanto advogada, para o juiz, enquanto magistrado e etc. É importante que a sim. gente conscientize as pessoas de por que isso é importante enquanto sociedade. Por que a gente precisa disso, né? É, verdade. Então vamos lá, né, doutora? Se a gente deixar, a gente vai batendo papo É aqui e a gente verdade. não entra no nosso tema, né? É verdade. Eu trouxe um resumozinho histórico, porque eu adoro essa parte, assim, eu sou civilista, né? Então, eu adoro essa parte bem teórica, bem geral, Tá adoro os certo? princípios. Então, eu trouxe um resuminho bem pequenininho para a gente poder introduzir a questão do tribunal de júri, para que a gente pegue esse gancho e a doutora prosseguir aí livremente, porque eu não sou criminalista, então muita coisa eu não vou ter como ajudar a sustentar a palavra, né? Porque a doutora com certeza tem muito mais propriedade do que eu. Né? Então, o que, É, que eu trouxe aqui para a gente? Né? Que o Tribunal de é. Júri, da forma como nós conhecemos aqui e é aplicado hoje no Brasil, ele tem por base o que foi implantado na Inglaterra e ele surgiu na época do Concílio de Latrão. O júri foi implementado no Brasil pelo príncipe regente Dom Pedro, um pouco antes da proclamação da independência de 1822, composto por juízes de fato, que já eram pessoas, né, já eram os populares, né, e que se encarregavam de julgar crimes exclusivamente referente aos abusos contra a liberdade de imprensa. Olha só, né? Já naquela época já tinha E essa já tinha intenção da essa censura, né? importância. E hoje a gente já não trata dessa forma no Tribunal Não de Júri, trata isso também mais. vai ser falado aqui, né? E a Constituição
também, né, traz odiernamente, né? Modernamente, nós temos o Tribunal de Júri instituído pela Constituição Federal de 88, a sua inscrição é no artigo 5º e que no inciso 38, 38. e que diz que é reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei, assegurados, na linha D, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Né? E então, eu achei aqui, se a doutora me corrige, porque nesse inciso eles falam sobre a organização que lhe der a lei. Então, ele abre margem para uma lei regulamentar, né? E eu achei a Lei 11.689, que estabelece que o Tribunal de Júri tem hoje, né, a sua nova composição, correspondente a um juiz togado, seu presidente, 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados. Não é isso? Isso. Na verdade, serão 7, dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Então, doutora, como é que a gente faz esse estabelecimento do tribunal de júri, esses agentes, esse sorteio desses 25 jurados, da onde vem essa escolha, né? Porque a gente tem que informar isso para a sociedade para que eles fiquem cientes, vai que recebam um convite, né? Eu tenho, até minha mãe recebeu uma vez, na época, há muitos anos atrás, só que ela estava se tratando de uma doença crônica, então ela não podia ir mesmo por conta das dificuldades que a doença estava lhe causando naquele momento. Então ela precisou ser dispensada porque ela não ajudaria mesmo. Mas a gente chegou a ter essa aproximação, né, com essa questão do Tribunal de Júri. Então, doutora, traz para a gente aqui, como é que funciona essa escolha? Certo. Bom, o Tribunal do Júri, como você mesmo falou, ele foi instituído no Brasil ali perto de 1822. Naquela época, já se tinha essa necessidade de ter um tribunal popular, né? Em que as pessoas tivessem voz. Porque até então, a gente tinha ali a figura do imperador, que era quem dizia se condenava, se absolvia a pessoa e ponto. A sociedade não tinha muita participação. E aí, ali foi instituído pela primeira vez no Brasil o Tribunal do Júri, né? Só que ali, quem poderia, por mais que a gente diga assim que era um tribunal popular, porque era formado por pessoas, só quem poderia participar era quem fosse eleitor. E naquela época, 1822, a gente sabe quem é que era eleitor, né? Quem tinha mais de 21 anos, homem, que fosse alfabetizado, era uma parcela muito pequena da população. Então, hoje em dia, isso é bem diferente. A gente tem ali os requisitos para poder ser jurado, basicamente são ser maior de 18 anos, estar em pleno gozo dos seus direitos civis, né? Não ter sido processado criminalmente. E prestar esse serviço de forma gratuita, né? Claro. E ponto, assim, tá com o seu título de eleitor regularizado, né? Para estar em pleno gozo das suas capacidades civis. Mas é isso, assim, não tem maiores. Esses são basicamente os requisitos. Não tem maiores requisitos justamente para que todas as pessoas possam participar. Como é que você forma ali os jurados? Essa questão dos 25 jurados, isso é uma lista, né, anual que o Poder Judiciário ele produz. Para isso. O magistrado da vara do Tribunal do Júri, ele oficia, por exemplo, as universidades, os sindicatos, os órgãos da sociedade civil como um todo, questionando ali quem está dentro dessa condição de poder ser jurado. Quem tem mais de 18 anos, quem não foi processado, quem preenche ali aqueles requisitos que pode ser jurado, né? E aí ele forma uma lista anual com 25 jurados. Essa lista ela é publicada na imprensa, ela é fixada lá na porta do fórum. E fica ali os 25 jurados que naquele ano serão os responsáveis para poder prestar esse serviço, né? E aí, no dia do júri, né, quando for marcada uma sessão plenária para julgar alguém, esses 25 jurados vão até lá, todos têm que ir, os 25, tá? É obrigatório, uma vez que você é convocado, é obrigatório que você compareça. Você pode pedir a dispensa? Pode. Em que casos? Quando você for maior de 70 anos,
quando você tiver se você for militar, né, que estiver prestando serviço, militar em serviço, se você for, por exemplo, membro do Ministério Público, presidente da República, autoridades, né, do Em executivo geral. como um todo, em geral, e aí você pode pedir a dispensa. Fora isso, você pode apresentar um motivo justificado. Você pode fazer uma justificativa para a vara. E aí o juiz vai avaliar se aquilo ali de fato é o suficiente. Como, por exemplo, você deu o exemplo da sua mãe, que estava com uma doença crônica e tudo mais. Realmente não tem como comparecer. Ou em outros casos, se for por algum motivo religioso, e aí é um júri que envolve, você não pode participar por algum motivo religioso ou algo assim, você apresenta ali A justificativa. isso, a sua justificativa. Mas fora isso, ele é obrigatório, você tem que comparecer no dia das sessões marcadas. Quando chega no dia, o juiz vai fazer o pregão e ele vai fazer o sorteio dos jurados. Porque por mais que nós tenhamos 25 jurados ali na lista, só 7 jurados por julgamento é que são necessários, né? Somente 7 jurados. Os 25 é para a gente possa ter um sorteio de uma forma imparcial, né? Porque vai ser sorteado ali de forma aleatória. Quem é que vai participar daquele julgamento específico? E aí, se você... Óbvio que eu falei aqui os motivos de dispensa, mas tem os impedimentos também. Se você é jurado, mas você foi convocado por um processo específico, em que você é parente da De pessoa alguma que vai das ser partes, julgada, né? ou do advogado, qualquer uma das partes que seja. Se você é amigo íntimo de algum deles, se você é devedor, credor, ou qualquer impedimento nesse sentido, aí você também não vai poder participar. Só que diferente do que acontece na dispensa, você tem que comparecer no dia, mesmo tendo esse impedimento. Você comparece no dia, se você for sorteado, daí você apresenta ali para o magistrado o impedimento e diz por que você não pode participar daquela sessão plenária específica. Mas você tem que comparecer, é obrigatório, né? E aí o juiz, depois que ele sorteia os 7, nós vamos ter o membro do Ministério Público, né, que vai estar atuando ali, e a defesa do acusado. Eles podem aceitar aquele jurado ou recusar. Eles podem, por exemplo, eu vou lá no dia e eles sorteiam o meu nome. Aí o juiz vai sortear, vai falar o meu nome completo. Eu vou ter que ficar de pé. A defesa vai dizer se aceita que eu seja jurado. E o Ministério Público vai dizer se aceita também. A defesa pode recusar até 3 jurados de forma, né, de forma injustificada. Elas podem simplesmente não quero. E o Ministério Público também. Acima disso, eu preciso justificar por que eu não quero aquela pessoa. Porque o que acontece? Às vezes, eu estou ali num julgamento, vamos supor, é um crime de feminicídio. E eu quero que tenham mais homens no júri do que mulheres, porque as mulheres vão se sensibilizar mais, né, com aquele crime. Sim. Então, naturalmente, se for um jurado homem, provavelmente eu vou recusar e vou pedir para um próximo jurado. Se eu tiver Isso se você tiver como, né, se for o promotor, né? Porque ele tem interesse na acusação. Exatamente. Mas Aí, se você já está do outro lado, como advogado de defesa, você já quer compor o júri voltado para o feminino. Exatamente. Isso depende muito da estratégia de defesa, né? Então, se eu tiver ainda dentro das minhas 3 recusas, tá tudo bem. Agora, depois que eu já recusei 3, se ainda for sorteada, eu já não posso mais negar, a não ser que eu tenha um motivo específico para isso. Eu vou ter que justificar. Fulano, por algum caso, é credor do meu réu, ou algo assim, para poder justificar e dizer por que eu não posso, por que eu não quero aquele jurado. Mas funciona basicamente assim a questão do sorteio, né? E aí o dia, quando os jurados chegam, né, que é feito o pregão, antes do pregão é que é feito esse sorteio. E aí a gente tem ali, dentro da sessão plenária, acho que é importante dizer para as pessoas, porque às vezes as pessoas chegam, sabem nem o que é que está acontecendo, né? E aí Isso é verdade. a figura do acusado. O acusado ele não fica presente no momento do sorteio dos jurados, até porque no momento do sorteio você lê o nome completo do jurado. Então, o acusado saber, né? não fica. Exatamente. Ele retorna depois e aí você vai perceber que durante toda a sessão plenária não se chama mais o jurado pelo nome dele. Se chama por jurado 1, jurado 2, jurado 3. É assim que a gente vai se referir a ele. Fica ali, né, tem o público, os próprios jurados, o membro do Ministério Público, que é quem oferece a acusação, e aqui sempre vamos ter a figura do Ministério Público,
Porque os crimes que são julgados no júri, diferentemente do que você falou, que naquela época a gente tinha os crimes contra a imprensa, hoje Imprensa. em dia, no júri só se julga os crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, aborto, infanticídio, né? Que é infanticídio é quando a mãe ali, depois de dar à luz, daquele estado puerperal que a mulher passa, né? Ela Fazer a acaba diferenciação do aborto para o infanticídio, né? O porque ali no aborto aborto, antes da concepção, né? O infanticídio é após ele tem que ter nascido vivo, né? isso, no aborto você tem ali a vida intrauterina, né? Então ele ainda tá dentro do útero e você mata ele dentro do corpo da mulher ainda. E ali no infanticídio não, a criança nasce com vida e a mãe, porque assim, para caso alguém não saiba, a mulher depois que ela dá à luz, ela passa pelo estado puerperal. E nesse estado Sim, puerperal são muitos hormônios, são muitas coisas que acontecem e acontece, não é uma coisa que se vê todo dia, não é né? uma Mas regra, claro, né? Isso exatamente. são casos raros, né? Em casos raros, algumas dessas mulheres acabam Mas dentro desse estado acontece. puerperal ali matando a criança. Inclusive, existe assim uma discussão se isso seria só ali esse estado puerperal seria só ali naquele momento em que a mulher acabou de dar à luz, ou se pode se prolongar aí por alguns meses ainda, porque a mulher ainda sofre muita alteração de hormônio, né? Mas Isso e é aí uma tem esse atenuante crime. ou é uma atenuante para a mulher? Ele é um crime específico. O infanticídio, ele é um crime específico. Mas ele Porque só assim, pode ser entendido se for nesse estado puerperal. somente. O infanticídio só acontece quando ele é um crime que a gente chama de crime próprio, né? Quando a mulher só pode ser feito pela mãe que deu à luz à criança, tá ali naquele Hum, estado puerperal e ela ceifa a vida da criança. Mas fora isso, vamos supor, qualquer outra pessoa que mate uma criança que acabou de nascer, isso não é infanticídio, isso é homicídio. Por mais que seja de uma criança, né? Isso se enquadra como um homicídio, não vai ser um infanticídio. É um crime específico, né? E sim, aí, claro, existe aí, a gente vai ter que analisar. Em todo o processo de infanticídio, ele tem essa análise se a mãe estava em condições de discernir, ou se esse estado puerperal foi tão absurdo que ela não tinha condição de discernir, e se ela não tivesse condição de discernir, por óbvio, ela não vai responder por esse crime, aí mas a gente entra de novo nessa questão do clamor popular, né? exatamente, e isso é Quem é muito que importante. entende que ela estava nesse sintoma todo, né, dentro desse surto e que causou essa situação toda baseada nessa situação? E como é que a população pode interferir, né, num julgamento Exatamente. como esse, né? Por isso que o crime de infanticídio, ele é bem delicado, porque assim, o tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri, ele é dividido em duas fases, né? Ali a sessão plenária, que é quando as pessoas do povo, né, os populares vão julgar a pessoa final ou não, e a primeira fase, que é onde um juiz togado, decide se a Sim, pessoa vai a júri ou não, né? E aí, sim, essa parte de discernir se a mulher tinha condições ou não, claro que isso aí pode ser discutido depois pela defesa em plenário, mas a princípio isso vai ser discutido ali na primeira fase, porque aí o juiz vai olhar os laudos médicos e tudo mais para dizer se teve condição ou não, e aí a pessoa ir a júri, né? sim, Mas entendi. são esses crimes: o homicídio, o aborto, o infanticídio e o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Que aí é Ah, quando também? a pessoa também, que é um crime doloso contra a vida, que é quando você instiga ou auxilia de alguma forma, ou Interessante. É a nossa exatamente. live da semana que vem. Que legal, que bacana. Pois é, esse é um crime que ele é Interessante, é como a gente ligar os cometido. fatos. Esse é Porque um crime semana que que ele é vem a gente cometido já ao entra em tribunal do júri. setembro, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo e o primeiro, a nossa primeira live são os aspectos jurídicos do suicídio. Nós vamos trazer aqui outro criminalista para Que falar ótimo. sobre esses Vou acompanhar, aspectos. porque é super. Eu te confesso que eu não sou tão, não tenho tantos anos assim, né, de carreira, como vocês podem perceber que eu não sou uma pessoa muito Com essa, avançada essa de carinha de idade. menina. É, mas assim, eu acompanho há muito tempo o Tribunal de Júri, porque assim, eu cresci, sempre gostei muito, eu sempre assisti Que várias, legal. mesmo quando pequena. E eu te confesso que até hoje eu nunca vi um crime de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio ser julgado no Tribunal do Júri. Ser Nunca elevado, vi. né? É muito difícil. Interessante.
Porque você tem que Interessante. provar que aquela pessoa ali auxiliou a outra a cometer o suicídio de alguma Mas e forma. Isso hoje é com as redes sociais, doutora? A gente não, então, hoje deve facilitar esse tipo de prova, né? Porque tem muita incitação ao suicídio que corre em rede social, pelas sabe quando mensagens, isso, pela, sabe quando isso não é? começou a vir mais à tona? Com aquele jogo da baleia azul, A Beijo isso, muitas aquele pessoas a começaram a se Momo, né? matar. Exatamente. Aí começou a se cogitar mais essa questão desses crimes do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Porque aí você já tinha ali, exatamente como você falou, com a internet, você já tinha ali uma coisa, um acervo probatório maior para poder falar sobre isso. Mas antes era mais difícil você falar sobre esses temas, né? E Sim, sim. mas aí, esses são os crimes que são submetidos ao tribunal do júri. Desses 4 crimes, eu vou te dizer que a imensa maioria, assim, arrisco dizer que praticamente 95% desses crimes são de homicídio. São de homicídio. Aí, tentado ou consumado, mas de homicídio. É Ah, era bem mais isso que eu ia raro você perguntar. ver um crime de aborto sendo julgado no júri. Até porque a gente sabe como é que funciona essa questão do aborto. Geralmente ele é feito de forma muito clandestina, então pouco se Sim, apura, né? É claro que é toda uma questão tem toda uma discussão por trás no nosso país que hoje tem bem se desenvolvendo a respeito do aborto, se é uma questão de saúde pública, se é uma questão se não criminal, é. se não é. Mas, de forma geral, em termos criminais de processo, é muito difícil ser levado a cabo por conta justamente dessa forma como ele é feito mais clandestino. A maioria dos processos de aborto que você vai ver, e eu digo isso porque eu fiz, na época que eu estava saindo da faculdade, eu fiz o meu TCC, e eu analisei o relatório penitenciário do Brasil inteiro, né? E você Sim. vai ver que dos crimes de aborto, das pessoas que se encontram hoje encarceradas por conta do crime de aborto, 99% são homens. É isso que eu 99% ia das falar, porque pessoas na verdade encarceradas você acaba julgando prendendo mais médico. a quem faz, né? Não a Exatamente. mãe em si, né? Porque o crime Exatamente. de aborto, ele é das duas partes, né? São dois agentes ali no Sim, caso, né? são os dois, Tem a mãe tanto a mãe que quanto faz quem quanto o faz. médico que opera. Aí pegaria toda a equipe médica, né? É, Enfermeiros, todo mundo sim. entra na mesma coisa ou tem participação de culpa? Todo mundo que contribui ali para o aborto vai responder por aborto. Não vai responder por nenhum outro crime, responder por aborto, né? E aí, esse dado foi interessante porque quando eu vi, eu fiquei, gente, mas aborto em 99% é homem. Mas é porque geralmente você se pune mais a equipe médica que fez ali o Sim, procedimento do que a própria mãe. Até porque nem sempre você consegue ter essas informações a respeito da mãe. Porque, como as clínicas são são clandestinas, né, que clandestinos. fazem, o que É acontece? Eles geralmente difícil não ter têm registro. cadastro, né? Eles É, não não têm vai registro das registrar pessoas quem que fez passaram por ali, ali. né? No Exatamente. Então máximo, você eles acaba registram descobrindo. quantos para fazer depois rastreio de quem Exatamente. fez, quem participou em qual, para. Não tem o protocolo. Então você acaba que você consegue ter uma persecução penal em relação à clínica e não muito em relação à mãe, né? Porque você não tem esses dados concretos. E aí acaba que você tem essa persecução penal muito mais em relação aos médicos. Mas aí são esses 4 crimes que são eles submetidos, né? Então, E além desses, também os conexos. Que, assim, às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem, tá, mas eu ouvi dizer que é só os crimes dolosos contra a vida. Mas eu cheguei lá no júri e tava julgando um tráfico de drogas, aí eu não entendi nada. Porque todos os crimes que forem conexos, vamos supor, você teve ali um contexto de tráfico e teve um homicídio nesse contexto de tráfico. A gente sabe que o tráfico tem essa realidade mais violenta e tudo mais, e que pessoas morrem vamos por supor uma isso. guerra entre as facções. Exatamente. Se tem ali, e aí acaba com o resultado morte, mas aí dentro desse processo ligado a essa morte, vamos supor que você vai lá cobrar uma dívida de droga com alguém. E aí a pessoa não paga Hum, e você mata aquela pessoa. Você matou ela ali, tem um homicídio, você tinha vontade de matar, mas aí dentro desse processo também ficou comprovado que o tráfico que você fez para ela para estar cobrando aquela dívida. Então esse tráfico também vai ser julgado pelo júri. Todos os crimes que for ou então, por exemplo, isso não é muito comum. Não é muito comum você ver no júri julgar o porte de arma. Porque geralmente, se você usar arma só para aquele crime, o crime já está abarcando aquela arma que você usou. Você não vai é, por, responder pelos dois. sim.
Porém, se você consegue provar que aquela pessoa já estava fazendo aquele uso daquela arma muito antes daquele crime ali, ela vai responder ali pelo homicídio e pelo porte de arma. Então, todos os outros crimes que a pessoa cometer que for relacionados àquele crime doloso contra a vida, por exemplo, aquele homicídio, todos eles ela vai responder lá no júri. Se depois ela exumar o cadáver, porque se ela depois ela vamos supor que ela joga um cadáver, matou e jogou o cadáver em algum lugar por aí. Aí ela vai responder pelos 2 crimes. Ela toma também no tribunal do júri. Tudo que for ali conexo vai ser julgado também pelo tribunal do júri. E como é que funciona com a questão Na verdade, então, os crimes que são julgados no tribunal de júris, ele tem um rol taxativo. Eles são esses, né? Que são esses que a doutora falou. Eles são admitidos também na tentativa ou só na consumação do crime? Também na tentativa. E aí, é importante você falar isso, porque às vezes nem só em relação à tentativa, mas às vezes as pessoas perguntam, mas eu já vi homicídio que não foi julgado no júri. Porque é importante esclarecer que o homicídio, todo crime para ser julgado no júri, ele tem que ser doloso. Ou seja, não basta ter matado uma pessoa, tem que ter tido vontade de matar aquela pessoa. Porque não tem... Se temos um homicídio, por exemplo, culposo. Eu vou lá, todos nós podemos aqui, por exemplo, sair da nossa casa hoje e acabar nos envolvendo num homicídio, num acidente de trânsito, e que a gente, por exemplo, tenha desrespeitado a velocidade da via. Então já não é mais ali um acidente. Você estava fora ali, pode ser que o Ministério Público venha a te processar pelo homicídio da pessoa, porque você desrespeitou a lei de trânsito e por conta disso a pessoa morreu. Mas isso não é um homicídio doloso, é um homicídio culposo. Você não tinha a intenção de matar aquela pessoa. Então, se você não tinha a intenção de matar, você não vai ser julgado no júri. Você vai ser julgado por um juiz comum. Agora, se eu tenho a intenção de matar, eu vou lá e dou 2 tiros numa pessoa, mas mesmo assim ela vive, isso é tentativa. Mas eu tinha o desejo de matar ela. Então eu vou pro júri. Porque o importante pro júri é que você... Das duas, uma. Ou você tem a vontade de cometer aquele crime, ou você tem assumido o risco de cometer aquele crime a ponto de ser caracterizado um dolo, né? Porque, eu ia perguntar pelos préter-dolosos, como é que funcionaria? Porque, por exemplo, vamos falar aqui ainda da questão do trânsito. Hoje em dia tem uma discussão muito grande em alguns processos, na maioria, por exemplo, quando você bebe e dirige, você ainda responde por um homicídio culposo. Mas em muitos casos, a pessoa, por exemplo, se ela estiver muito embriagada, estiver batendo racha ainda... Teor alcoólico bem elevado. Exatamente. Por mais que você não tivesse a intenção de matar aquela pessoa, você assumiu o risco a partir do momento que você bebeu muito e aí você, mesmo assim, pegou no volante e dirigiu. Você, além de assumir o risco, você não se importou com a vida da outra pessoa. Com a vida. E aí, com certeza, isso configura o quê? Um dolo eventual. Por mais que você não tenha aquela vontade direta, você tem ali... você assumiu esse risco. Esse foi um assunto que veio à tona agora, recentemente, no caso da criança que caiu do 9º andar. Eu esqueci agora o nome da cidade. Do Gabriel. Isso, do Gabriel. Que ele caiu do 9º andar, foi uma discussão que nasceu lá. Porque, assim, tudo bem, ninguém discute que ela não teve a vontade de matar a criança. Ela não quis matar a criança. Mas ela correu risco, ela assumiu esse risco a partir do momento que ela deixou a criança sozinha, ou não? Ou ela foi negligente? Porque se ela foi negligente... Aí se discute também sobre aquela questão, né? Se assim, a negligência talvez se daria dela permitir a criança andar sozinha no elevador. Mas o fato dela ter acionado os andares de cima para a criança se perder, porque uma criança não tem discernimento. Aí já conseguiria dar esse encaixe da situação, né? Que ela poderia prever que esse resultado aconteceria, né? É justamente essa discussão que se instaurou, né? Ali teve culpa ou teve dolo eventual? Porque se foi culpa, por mais que tenha ocorrido um homicídio, ela não vai a júri. E aí a tentativa também... Agora, a tentativa, você tem que ver, é uma tentativa de um crime doloso? E sempre vai ser, porque não existe tentativa no culposo.
Não existe eu tentar Sim, matar uma pessoa de forma culposa. sem Então, a querer. tentativa, exatamente. Então, a tentativa É para a vai. gente entender, né, que o culposo, né, aquela pessoa que, né, que não tem. Ah, por quê? Porque a gente entende assim, eu tinha dificuldade antes de entrar na faculdade, entender por que que o culposo não tem culpa, né? E o doloso é que você faz com vontade, Os com a termos culpa não do negócio. ajudam, né? É o contrário, né? Aí seria mais ou menos isso, assim, a gente traduzindo, né? O juridiquês aqui, né? O culposo é aquele que saiu sem querer, né? Você fez o E, resultado, mas não era isso que você queria, você não agiu para aquilo, né? O pré-doloso, você já assume o risco de você é, causar esse resultado com a sua ação, você sabe que você não está com a intenção, mas você sabe que você pode produzir o resultado, eu né? E costumo o doloso é dizer quando que você tem a intenção propriamente dita, isso. né? O dolo eventual, eu costumo dizer que, numa forma para traduzir as pessoas, é quando você fala assim, vou arriscar. Entendeu? Porque assim, Se acontecer, é, problema. o culposo é aquela coisa que você faz, você não tinha intenção mesmo, aconteceu e você pensa, deu ruim, né? Nos termos populares, deu ruim. E Sim. o dolo eventual é aquele que você pensa, você para e você fala, vou arriscar, vou tentar. E aí dá ruim, mas você pensou que você ia arriscar, entendeu? Essa é a E você diferença. aí tem que assumir as consequências do Sim. ato, né? E Porque aí foi uma você escolha assume. sua, né? Exatamente. E o Como latrocínio, doutora? Como é que o funciona? latrocínio, ele não vai a júri. E por que, que ele não Não. vai a júri? Porque ele não é um crime doloso contra a vida. Mas aí você pergunta, mas a pessoa não morre? É a mesma coisa do, por exemplo, um estupro seguido de morte. Um estupro seguido de morte não vai a júri. Mas a pessoa não morreu? Morreu. E aí a pessoa também não estava ali na intenção de cometer o crime? Tava. Mas olha, Mas essa é a diferença é do o crime latrocínio. inicial, né? É. A diferença entre, por exemplo, um latrocínio e um homicídio é: no homicídio você tem a intenção de matar. Você tem a intenção de tirar a vida da pessoa. No latrocínio, não. No latrocínio, você vai para roubar. A sua vontade não é matar a pessoa. A sua vontade é roubá-la. Porém, no meio do roubo, algo dá errado, você mata. Aí é diferente. Porque a sua intenção, desde o início, não era matar a pessoa. A sua intenção era pegar o patrimônio. Só que no meio ali, por algum motivo, você quis ali assegurar, ficou com medo da pessoa te dedurar, você falou, ah, matou. O estupro é a mesma coisa. Vamos supor que eu vou usar um assunto delicado para poder dar esse exemplo, porque geralmente é o que a pessoa consegue visualizar. Vamos Sim. supor que você tem um estupro ali de vulnerável, de uma criança muito pequena. Muitas crianças, quando elas são muito pequenas e elas são estupradas, elas morrem. Por quê? Porque elas são muito pequenas, as estruturas, principalmente bebês. Eu digo isso O porque minha mãe é aparelho, enfermeira. aparelho genital interno delas E, é muito sensível, acaba gerando exatamente. lesões com hemorrágicas que levam à Perfeito. morte. Você ali, você cometeu o ato ali com o estupro da pessoa, você não fez nada para que ela morresse. Você tinha ali o interesse, né? Tão censurável quanto de satisfazer ali a sua lascívia, mas você não tentou matá-la. Só que o ato que você cometeu gerou lesões internas dela de uma monta que ela foi pro hospital e morreu. Ela não resistiu. Só que Sim, você não tinha a intenção de matá-la. Você tinha a intenção de cometer o ato sexual, né? De forma forçada. sim. Então, é por isso que o latrocínio e, por exemplo, o estupro seguido de morte também, eles não vão a júri. Porque você nunca teve, de fato, a intenção de matar aquela pessoa. Você matou. E você vai responder por isso. Porque, por Sim. exemplo, o estupro tem uma pena. O estupro seguido de morte tem outra, muito mais alta. O latrocínio tem uma pena. O roubo tem uma pena, o latrocínio tem outra muito mais alta. E aí as pessoas até costumam dizer às vezes, mas e aí também não é justo, a pessoa fez mais, ela roubou e matou e não vai a júri. Mas olha, ela vai ser julgada do mesmo jeito, só que por um juiz togado. E a pena, às vezes, é mais alta do que a do homicídio. A do latrocínio, por exemplo, é muito mais alta do que o homicídio. O latrocínio é uma das penas mais altas que a gente tem dentro do Código Penal. Ah, Então, é? é por isso que a gente não. Muito, às vezes a pessoa prefere ser julgada separado por um roubo e por um homicídio do que por um latrocínio, porque a pena é altíssima, chega a 30 anos de prisão. Então, a E a gente gente lembrando que esse é o tempo máximo, né, de cumprimento de agora é pena aqui no 40. Brasil, né? Agora, 40 já? a lei anticrime que foi aprovada esse ano, Ah, né, no sim, início sim, do ano, sim, claro. mudou para 40. Sim, Mas, claro,
se a pessoa já estava encarcerada antes da aprovação da lei, ela só pode ficar 30. A gente lembrar sempre que ela não tem aquela da retroação em pejus, né? A Nada de, lei vamos não traduzir, retroage ela para não retroage para prejudicar. Perfeito, a lei não retroage para prejudicar. Então, é por isso que esses crimes não vão a júri. O júri, então, são aqueles crimes que eu falei para vocês: homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Porque esses são crimes em que, se na modalidade culpa dolosa, claro, como a gente já falou aqui, você tem a intenção direta de ceifar a vida da pessoa, de matar a pessoa. Diferente do que a gente falou, por exemplo, do estupro, que é seguido de morte, do latrocínio. E aí esses não vão a júri, porque a competência do júri é específica para esses crimes que eu falei para vocês. E lembrando, né, que a gente até comentou, né, que às vezes a gente vê numa série, numa televisão, num filme, ou até mesmo nas novelas, né, que são feitas aqui no Brasil, tem muito erro jurídico em novela, né, vamos deixar bem claro aqui, né, para quem é jurista, quem é operador do direito. Sim. Às vezes dá até nervoso, até em vara de família mesmo. São coisas bem estranhas que acontecem nas novelas, mas a gente não deve se basear, né, nas formas que a gente vê em filmes, né? Primeiro porque eles são baseados em ficções, né? E segundo porque cada país tem um regramento próprio, né? Nos Estados Unidos a gente vê que eles não usam o tribunal de júri somente para crimes dolosos contra a vida, eles usam para outros tipos de crime, eles usam até para saber se podem fazer a pronúncia, né? Eles usam antes até, esse crime pode ir para o julgamento? Então vamos reunir o júri para fazer a deliberação, né? O que não ocorre aqui. Os modelos, eles são muito diferentes. E as novelas, eu costumo dizer, meu irmão diz que quando começa a passar coisa de direito penal na novela, eu já desligo logo. Porque eu fico nervosa e depois o povo vem, mas eu vi na novela assim, e até explicar para ele que a novela estava errada. Eu acho que todas as emissoras deveriam ter um corpo jurídico só para isso. Só para isso, é bem complicado assim, mesmo. A gente ainda tem esse problema das pessoas misturarem os institutos, principalmente do júri. Que, como você falou, por exemplo, nos Estados Unidos, o júri ele é utilizado para casos cíveis, para várias coisas. E não é só a competência que muda. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, o júri ele precisa chegar a um veredito unânime. Ele não pode, os jurados terminam, acaba ali as exposições e tudo mais, né? Os jurados vão para uma sala e eles discutem uns com os outros até que eles cheguem em um resultado unânime. Aqui no Brasil, não. Inclusive, um dos princípios do júri aqui é a incomunicabilidade dos jurados. Um jurado não pode, em hipótese alguma, conversar com outro. Ele não pode conversar com outro jurado, ele não pode conversar com ninguém de fora. Ele não. Se um júri durar, por exemplo. Já é feito isso em outros países também. Não pode conversar com de fora. Eles não podem nem ver televisão, porque se for um crime midiático, ele não pode sofrer nenhum tipo de interferência externa. Exatamente. Se for um júri, por exemplo, alguns júris, eles costumam durar mais de um dia. Tem júris que. Existem casos de júris que duraram um mês inteiro. Se esse júri aqui no Brasil já teve caso disso? Já. Não sei se vocês conhecem o caso do Emasculados, que é do doutor, foi até o doutor Daledoni que fez esse júri. Esse júri durou meses. Ia durar mais, porque ele queria fazer a leitura de todas as peças. Mas aí ele abriu mão de algumas leituras e aí durou um pouquinho menos. Mas, de forma geral, se esse júri durar mais de um dia, por exemplo, os jurados eles têm que ficar em um hotel separado. Às vezes no próprio tem a estrutura, né? Tem fórum que tem a estrutura dentro do fórum. Mas nos que tem, eles vão para um hotel ou algo assim, separado, incomunicáveis. Eles não nem com a família, né? De jeito nenhum. Inclusive, se essa incomunicabilidade for quebrada, o julgamento é nulo. Tem que começar tudo de novo, com outros jurados, tudo. Então, assim, essa é uma diferença, por exemplo, muito importante. Porque aqui, o que vai acontecer? Você vai chegar, depois que acaba o julgamento, os jurados eles vão para a sala, né, de votação, para a sala de votações, e eles não vão sequer falar qual é o voto deles. Você não pode sequer saber qual é o voto do jurado. Eles vão receber umas duas cédulas, uma escrita sim, outra não, e aí ali os quesitos, né? Por exemplo, o quesito absolutório. O jurado, ele absolve o réu, aí vai passar a urna, ele vai botar ou sim ou não
dentro. E ninguém pode ver nem o que foi. E aí o juiz vai ter e vai tirar. E vai contando. São 7, né? Quando chegar a 4, por exemplo, 4 sim, maioria, o juiz nem olha mais o resto dos votos. E a não ser que saia alternado, né? E ele precisa tirar até o final. Porém, aqui, eles, além de não poder estar uns com os outros, ninguém sabe nem qual foi o voto de cada jurado, nem mesmo o juiz, nem o promotor, nem a defesa, nem ninguém. Então, assim, é muito diferente as duas estruturas. E aí a gente precisa ter consciência para não ficar olhando para os filmes americanos e falar, assim que vai ser quando eu for convocado. Porque não vai, gente. Não vai, né? Pois é, eu queria só dar um intervalinho aqui rapidinho, só para eu poder dar as boas-vindas para o presidente aqui da nossa subseção, a doutora Fátima Faltz Graf, que já estava conosco aqui já desde o início, o doutor Celso entrou agora conosco, são os presidentes daqui. Na verdade, o doutor Celso, ele saiu do cargo, a doutora Fátima assumiu, que era a nossa vice. Sejam todos bem-vindos à nossa live e aos advogados também que estão conosco, nossos parentes, familiares, amigos, todos que estão presentes aí conosco. Outra dúvida, doutora, que eu vejo muito de pessoas, né, que a gente acaba escutando, né, muitos comentários, né, é sobre como é realizado o processo investigatório. Ele segue o mesmo rito de um processo criminal normal? Ele passa pelo inquérito? Como é que fica a situação do réu preso? Tem diferenciação de prazo, né? O réu ele tem que ficar também... Tem alguma diferenciação quanto a isso? Então, o processo investigatório, ele se dá da mesma maneira em qualquer outro processo criminal. O processo criminal do júri, ele tem ali o inquérito, né? Claro que, como qualquer outro processo, o inquérito ele não é obrigatório no processo criminal. Ele existe porque é difícil ser um processo se você não tem um inquérito preliminar, né? Algo que vai embasar. Mas, por exemplo, existem crimes em que, ao invés de você ter um inquérito, você tem investigação ali que é desenvolvida pelo Ministério Público, através de um PIC, né? E aí, por conta disso, o inquérito não é obrigatório. Mas ele existe e no tribunal diferente. É claro que ele vai demandar os próprios crimes de interesse particular, né? Exatamente. Que tem a queixa-crime. E aí vai demandar uma participação mais enfática da defesa, porque tudo isso vai ser levado para o plenário. E aí é importante dizer que, diferente do juiz, que o juiz ali, ele tem que, quando ele dá uma decisão, ele precisa fundamentar a decisão dele. Ele precisa dizer por que ele está dando aquela decisão. O jurado, não. O jurado, ele decide por livre convencimento. Por que você vai condenar o réu? Porque eu quero. Porque eu sentei aqui, eu ouvi todo mundo falar e eu acho que ele é culpado. Então eu vou condená-lo. Então é muito importante no júri, não, que a defesa participe. Ele tem que seguir os votos do jurado, porque, né? Por exemplo, o juiz não pode levar em conta para condenar exclusivamente algo que tem no inquérito. Porém, se o jurado quiser condenar basicamente por algo que tem no inquérito, ele pode. Então, é muito importante que o advogado, quando se trata de tribunal do júri, ele esteja muito atento a todas as partes. Porque a ideia do tribunal do júri é justamente que a pessoa seja julgada pelo seu par. Por isso que um dos requisitos para escolher é que ele tem que residir naquele local onde o tribunal do júri vai acontecer. Porque, pensa, você tem um júri que aconteceu na favela, né? Não vou citar cidades, porque você está aí no Rio de Janeiro, e a gente não vai saber qual é a cidade de uma da outra. Mas vamos supor, você está aí num júri acontecendo numa favela e você põe alguém da Zona Sul, de uma cidade que tem um potencial aquisitivo para julgar essa pessoa, ela não tem essa proximidade de realidade. Ela não entende o que a pessoa passa. Então, é justamente para esses crimes que são mais graves, porque tiram o que a gente tem de mais precioso, que é a vida. A pessoa, liberdade, seja julgada por alguém que entenda a realidade dela, que esteja próxima a ela ali, que saiba exatamente o que ela vive,
que ela passa, né? Então é muito... E por isso que é importante que a gente tenha essa noção do júri, de que a pessoa ela vai ser julgada pelo par dela, pelo seu igual. Então, Sim, entendi. a gente precisa trazer para aquela pessoa aquela realidade, assim, justamente para trazer Então, essa aproximação maior. é que seu áudio está um pouco atrasado aqui para mim. Mas deixa a gente finalizar, porque a gente já está chegando nos 55, né, minutos. Passou super rápido, como eu falei para a doutora que passa, né? Então vamos botar hoje a questão do júri na nossa realidade da pandemia, com a intenção do CNJ de criar o júri virtual, Rápido, né? doutora. O que a doutora pode falar sobre isso? A gente sabe sobre os movimentos do júri virtual, não, porque a gente entende pela dificuldade da defesa do réu. E o que a senhora pode trazer para a gente hoje sobre isso? A internet da doutora, eu acho que deu uma falhada, né? Ou foi a minha? Doutora Vanessa? Ainda bem que ela caiu só no finalzinho. Doutora ainda está. Doutora Fátima. Ai, doutora, caiu no finalzinho. Poxa, que pena. Deixa eu ver se ela consegue voltar aqui. A gente ia falar agora sobre o, o júri virtual. Vamos ver se dá tempo da doutora voltar para a gente finalizar o nosso bate-papo. Ela saiu da página. Obrigada, Marcelo, por avisar, porque ela deve ter perdido a conexão. É uma pena. Ah, ela voltou. Vamos lá, vamos tentar finalizar aí. Faltam alguns minutinhos. Ver se ela consegue entrar. Doutora Vanessa. Voltou? Oi, voltei. Oba! Voltou. Então vamos lá. Vamos falar com a gente então sobre o júri virtual. Isso, então. O júri virtual é a proposta do CNJ para adaptar o júri a esses tempos de pandemia, né? Só que nós, enquanto advogados criminalistas e qualquer pessoa assim que lida diariamente, de fato, com o tribunal do júri, a gente tem essa noção de que não tem condição, entendeu? Você não tem como fazer um júri virtual. Porque, por tudo isso que a gente acabou de explanar aqui, dá para perceber que o júri ele é um procedimento muito particular. E aí, Sim, a gente não tem como exercer, porque um dos princípios do tribunal do júri é justamente a plenitude de defesa. Porque como você não tem ali uma sentença fundamentada, é só o que eu decidi, por exemplo, eu jurado decidi que quero absolver ou condenar, então você precisa ter uma defesa muito plena, você tem que poder fazer tudo. E em termos de digital, isso fica prejudicado. Você não consegue exercer, por exemplo, a questão da incomunicabilidade, que eu falei para vocês. Como você vai garantir sim. a incomunicabilidade de um jurado que entra pela internet na sessão, entendeu? E entre muitas É. outras coisas que não tem como fazer. O júri ele é um procedimento muito especial. Então não tem como fazer. Agora sim, Nem tem tem como, aquela. né? Como é que realmente você Exato, colocaria todos os jurados incomunicáveis exato. E aí se você ele está com tem. acesso à internet, né? Ele vai falar com as pessoas da família, né? Exatamente. E assim, você tem aquela preocupação, claro, de que. Mas e os réus que estão presos? Eles não podem ficar esperando a pandemia inteira. Se a Sim, pandemia durar mais 2 anos, eles mas vão ficar presos esperando pois é. julgamento. Como é que fica a Mas garantia aí, constitucional deles? exatamente. Mas aí vem a questão que nós, enquanto advogados criminalistas, temos defendido, né? O CNJ tem dado essa outra opção porque ele não quer soltar as pessoas. Ele pode muito bem soltar as pessoas com tornozeleira para esperar, ou se for um caso em que precisa de fato ser feito júri, agora a gente tem tido diversos procedimentos, por exemplo, adaptados. A gente tem tido retorno em várias cidades de várias coisas, bar, restaurante, shopping, de forma adaptada. Se você faz uma sessão plenária em que você só coloca ali os jurados, o defensor, o juiz e o MP, você tem poucas pessoas, você coloca as pessoas distantes uma das outras, você consegue fazer a sessão. Não há necessidade de fazer Sim, de forma virtual. Aí tem aquela questão, mas o júri ele tem que ser
público, né? As pessoas têm que ter acesso a ver. Transmite pela internet. Pela A internet, transmissão sim, pela internet é possível fazer. O que não é possível fazer é sim. você julgar a vida de uma pessoa que está respondendo por um crime tão grave pela internet. E A gente aí, sabe, ó, tem 25 segundos. vai Vamos cair, né? finalizar. Vai cair. Tá bom. Então vamos finalizar. Então, doutora, te agradecer aí, tá? Pela parceria, pela ajuda, pelas informações prestadas, mas eu realmente vou encerrar. Muito Foi ótimo. obrigada, tá? Fica com Deus. Muito Um obrigada, beijo. gente. Tchau. Tchau.